Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 137 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de Antônio dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas da Hora, o seu programa de rádio. Contas da Hora. Numa altura em que termina hoje o prazo para a inscrição dos candidatos ao terceiro exame de admissão à Ordem e continuam abertas as inscrições para alguns módulos do curso de preparação para o exame de admissão à Ordem, que decorre de 17 a 29 de agosto de 2020, vamos hoje ter conosco dois dos mais antigos formadores de estágio em ambiente controlado, o famoso EAC, coordenado pela OCPCA. Como sabe, ao abrigo dos estatutos da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, o principal requisito para ser admitido a exame é ter frequentado o EAC ou estágio em ambiente real, enquanto o EAC é coordenado pela OCPCA e ocorre nas instalações da Ordem, ou seja, ou nas universidades, e tem os formadores como patrono. Por sua vez, o estágio em ambiente real é que se frequenta numa empresa e desde que seja acompanhado por um patrono que deve ser contabilista inscrito na Ordem. Mas atenção, o estágio em ambiente real só é efetivo depois que a comissão de estágio da Ordem visite, valide e aprove as condições da empresa para o estágio. Para mais informações sobre o assunto, por favor, envie mensagem para comissãodeexame@ocpcangola.org ou envie um correio eletrônico para formação@ocpcangola.org. Íamos dizendo que hoje continuamos a falar do exame e os seus requisitos, bem como a preparação para o exame e a importância do EAC neste processo. Para falar sobre este tema, escolhemos dois dos mais antigos formadores e patronos do EAC, no caso, os formadores Joana Canelas e Antônio Santos. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao Contas na Hora. Professora Joana, professor Santos. Ora, muito bom dia, Cristina, muito obrigada pelo convite. Muito bem, professor Santos, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito obrigado pelo convite e estar mais uma vez aqui presente na rádio. Muito bem. Depois da entrevista concedida na edição anterior do Contas na Hora pela doutora Bárbara Branco, notamos que muitas são as dúvidas dos estagiários sobre o exame, o tipo de exame, e face ao elevado número de aprovações nas primeiras duas edições, hoje trazemos dois dos jovens que representam os filhos legítimos, os primeiros membros da Ordem a entrar para a nossa OCPCA por via do exame. Como sabe, já foram realizados dois exames, um em agosto do ano passado e o outro em janeiro de 2020. Das duas edições do exame, estagiários aprovados foram 128 e hoje trazemos dois jovens que aprovaram nos 7 módulos. No caso, o Júlio Zenze Lopes, que é membro OCPCA e foi dos
poucos e passou para o exame da primeira edição. O Júlio frequentou o estágio na Universidade de Luzia de Angola e teve como tutor o professor Dr. Yolanda. Outro fato interessante é que o Júlio notou o desânimo dos seus companheiros que ficaram super desanimados após não terem aprovado nos 7 módulos. Notem que o índice de reprovações foi muito elevado no primeiro exame e por isso os estagiários que não aprovaram viram adiado o sonho de ter a sua cédula profissional emitida pela ordem que lhes atribuiria o estatuto de contabilista. Muitos deles ainda estão tristes com o resultado. O Júlio, para além de incentivar os colegas a não desistir, ofereceu-se para apoiar os seus colegas, dando explicações gratuitas, mostrando as técnicas e métodos utilizados para reter o conhecimento que lhe permitiu aprovar no primeiro exame nacional da ordem. Todos os colegas a quem o Júlio deu explicações aprovaram na segunda edição do exame que decorreu em janeiro deste ano. E hoje ele vem para partilhar a sua experiência conosco. Bom dia, Júlio Zenzo Lopes, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Júlio, eu estou emocionada. Bom dia a todos os formadores, à Prof. Cristina, estou agradecido, é uma honra estar aqui no Contas na Hora. Outro jovem que se destacou nos exames também, e ainda na primeira edição, é o Antônio Francisco. O Antônio Francisco teve como patrono durante o seu ESE a formadora Joana Canelas, onde teve a oportunidade de passar de primeiro a 6 módulos, tendo o recurso à prova oral, aprovado então no 7º módulo. Antônio Francisco, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, muito grato pelo convite. Nós é que agradecemos e vamos querer saber esse vosso segredo. Se está fechado a 7 chaves, hoje apresentar as chaves para os novos candidatos que estão aí já com o exame bem agendado. Por último, não menos importante, convidamos o presidente da Comissão de Estágio, Dr. Jorge Figueira, para ajudar-nos a perceber este requisito e diferença entre estágio em ambiente real e estágio em ambiente controlado. Bom dia, Dr. Jorge Figueira, e seja muito bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, e bom dia também aos colegas do painel, nesse caso um painel que não vai aparecer na imagem, e fico agradecido pelo convite e pela oportunidade que estão a dar neste momento à Ordem para tentar estruturar aqui uma ideia mais correta sobre como é que se processa esta questão do acesso à Ordem através do estágio e do exame. A primeira pergunta vai para o Dr. Jorge Figueira, presidente da Comissão de Estágio. Dr. Jorge Figueira, gostávamos que, em primeiro lugar, recordasse os requisitos para o exame, uma vez que está agendado para ocorrer nas semanas de 17 a 29 de agosto de 2020. Ora, muito bem. Como todos sabem, e o melhor é socorrermos neste momento dos estatutos da própria Ordem, que é um decreto presidencial de 2010, que é o decreto presidencial 232, que define que o conjunto de requisitos, no seu artigo 45, que permitem fazer a inscrição na Ordem como profissional contabilista ou perito contabilista. De entre esses requisitos, eu também gostaria de detalhar um bocado mais, também não são muitos, mas começaria por dizer que as condições de inscrição na Ordem como contabilista são, primeiro, ter a nacionalidade angolana ou possuir estatuto de estrangeiro residente, desde que, neste caso, haja tratamento recíproco no seu país de origem. Devo esclarecer que há, depois, ao nível dos estatutos, uma cláusula que derroga esta questão da reciprocidade, logo que a Ordem estiver inscrita no IFAC, que é uma instituição internacional que registra os contabilistas. E é um processo que a Ordem está, neste momento, a concluir. O segundo requisito é ter idoneidade moral para o exercício da profissão.
Depois é não estar inibido ou interdito para o exercício da profissão. Depois é não ter sido condenado pela prática de crime doloso, designadamente de natureza fiscal, económica ou financeira, salvo se concedida reabilitação, nem ter sido declarado interdito ou inabilitado. Possuir as habilitações académicas exigidas no Estatuto, se quisermos depois podemos ir verificar quais são estas habilitações, estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, ter a idade mínima de 21 anos e, finalmente, e aqui é que é a nossa questão, realizar com aproveitamento o estágio para contabilista e obter a aprovação no exame final. Ou seja, chegados aqui, o que podemos concluir é que o principal requisito deste conjunto é, de facto, frequentar com aproveitamento, e vamos reter esta ideia do aproveitamento, porque ela vai ser importante para esclarecermos mais adiante algumas circunstâncias que tiveram que ser criadas para nós desenvolvermos esse processo de estágio, e depois a aprovação no exame final. Portanto, concluindo esta primeira questão, responde-se exatamente assim: para qualquer profissional que se queira inscrever na ordem como contabilista ou perito contabilista, tem que realizar um estágio e tem que obter a aprovação no exame final. Sendo que isto não está escrito nessa forma, mas subentende-se que para realizar o exame tem que realizar previamente e com aproveitamento um estágio. Portanto, esta é a questão que responde à primeira pergunta que a Cristina dirigiu. O primeiro e considerado principal requisito é ter frequentado um estágio, seja em ambiente real ou em ambiente controlado. Qual é a diferença entre ambos e qual o passo a passo para frequentar cada um destes estágios? O estágio é um dos requisitos principais, de acordo com o Estatuto, realizado numa empresa que tenha contabilidade de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Portanto, uma entidade, como nós dizemos na linguagem técnica, uma entidade que reporte nas suas demonstrações financeiras de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Uma sociedade comercial, uma empresa, portanto, e não estabelece aqui nenhuma outra condição para que o estágio seja realizado. Portanto, é um estágio realizado numa empresa que tenha contabilidade feita de acordo com o normativo do Plano Geral de Contabilidade. Agora, o que é que a Ordem constatou? Nós, quando iniciamos o processo de inscrição para a Ordem, estávamos a tratar com cerca de 4.500 candidatos e começámos logo a pensar que era impossível arranjar empresas aqui em Angola, e não é só em Luanda, mas em todo o país, aliás, empresas que pudessem, digamos, receber 4.500 candidatos para fazer um estágio de 1 ano ou de 2 anos em cada uma das empresas. Portanto, percebemos que, mesmo só em termos numéricos, que seria impossível. A segunda constatação é que um estágio feito numa empresa sem qualquer especificação, uma empresa sem qualquer característica especial, mesmo bem organizada, nós iríamos concluir que o estágio não seria realizado com aproveitamento, ou seja, estaria ferido aqui um dos requisitos principais, que é a realização de um estágio com aproveitamento. Ou seja, um estágio com aproveitamento é, basicamente, um estágio em que o estagiário tenha que lidar com aquilo que nós dizemos um complexo transacional, portanto, um conjunto de transações que são suportadas por documentos que reflitam a realidade, não só a realidade atual dessa empresa, como toda a sua história. E nós também constatamos que seria muito difícil que as empresas disponibilizassem informação, muitas delas de caráter confidencial, a um estagiário, que por princípio nem seria seu trabalhador, para realizar esse estágio. Portanto, estaríamos aqui perante uma impossibilidade, é que nós nunca iríamos conseguir proporcionar um estágio para os 4.500 candidatos que nós já sabíamos que íamos ter. Então,
E seguindo práticas que já noutras geografias deram resultado, a própria Ordem criou aquilo que a Cristina já referiu, que é o chamado estágio em ambiente controlado. Não é mais nem é menos do que um estágio simulado, ou seja, a Ordem iria criar uma plataforma simulada de uma empresa e iria permitir em sala, na maior parte do tempo em sala, aos 4.500 estagiários, o tratamento da informação, o contacto com todos os documentos e com todo o conjunto de transações típicos numa empresa, desde a sua abertura, sua transformação jurídica, técnica, até chegarmos ao chamado fecho de contas, até o encerramento das contas e a apresentação das demonstrações financeiras. Todo este estágio decorreria num ambiente controlado. Controlado porquê? Porque estariam em sala com um formador, e nós já tivemos a oportunidade de nos serem apresentados aqui os dois mais antigos formadores deste processo, e estariam ali durante cerca de 10 meses a trabalhar na tal empresa simulada. E além do trabalho feito em sala, haveria mais um conjunto significativo de horas de trabalho feito fora de sala, portanto, que seria feito em casa, de qualquer modo contaria para o estágio, porque na sequência deste trabalho fora de sala iriam ser apresentados os trabalhos comprovativos do desenvolvimento do trabalho do estagiário. Portanto, este seria o tal estágio em ambiente controlado, que é esse que tem este acrónimo de EAC, em contraposição ao chamado estágio em ambiente real, que é o que nós usamos esse acrónimo de EAR. As principais diferenças é que o estágio em ambiente controlado é controlado por um formador e é de iniciativa da Ordem, é do ponto de vista técnico controlado pela Ordem. A Ordem é, por definição, o grande patrono deste estágio. E depois temos do outro lado o tal estágio em ambiente real, que seria o estágio executado numa empresa real. E mais adiante também posso explicar, e acho depois, como é que evoluiu a própria ideia de se fazer caracterização mais objetiva, mais verdadeira de uma empresa que de qualquer modo poderia servir para se realizar um estágio em ambiente real. Muito bem, doutor Jorge. Então, quantas pessoas frequentam o estágio na OCPCA, quer em ambiente real, quer em ambiente controlado? E o que deve fazer uma pessoa que pretenda mudar do ambiente real para o ambiente controlado, uma vez que há muitas pessoas a solicitar para alterar o tipo de estágio, por reconhecer no estágio controlado pela Ordem maior atenção e riqueza de conteúdos a aprender? Ok, vamos começar pelos números, porque mais do que as palavras, neste caso, dão-nos uma ideia, reflete quão importante foi a decisão da Ordem ter criado este modelo de estágio. Começou em 2018, como sabem, nas duas edições de 2018 passaram pelo estágio em ambiente controlado 989 candidatos a contabilistas, nas edições de 2019 passaram pelo estágio 1.372 candidatos. Portanto, neste momento nós temos a bonita soma de 2.361 candidatos a contabilistas que passaram pelo estágio em ambiente controlado. Sinto-me, de certo modo, constrangido em falar do número de estagiários que estão em ambiente real. Neste momento, só temos 4. Só para dar uma ideia, e é o mote para tentar explicar aos colegas candidatos a contabilistas e ao público em geral, qual é a dificuldade que nós temos para aceitar um estágio em ambiente real. A primeira grande condição que nós entendemos lançar mão foi que a empresa fosse uma empresa chamada a empresa da especialidade, uma empresa de prestação de serviços de contabilidade e não uma empresa qualquer. Porque nós temos a esperança e temos a convicção de que numa empresa de prestação de serviços de contabilidade, chamado complexo transacional, o conjunto de transações e de documentação que iria ser tratada configuraria, de certa maneira, aquele conteúdo que nós criamos no modelo controlado, no modelo simulado. Ou seja, será possível, e é possível,
numa empresa de prestação de serviços de contabilidade, proporcionar o estágio em que o estagiário pudesse passar por todas essas fases e contactar com toda a série de documentos e até mesmo criar dentro desse estágio também um ambiente simulado. Se a empresa não fosse uma empresa agrícola, podia-se criar uma simulação de uma empresa. De qualquer modo, nós estamos a falar sempre da mesma questão, é a exiguidade do número de oferta. Não temos oferta suficiente, a Cristina sabe, nós sabemos, todos nós também profissionalmente temos as nossas empresas de prestação de serviços, não há capacidade objetiva para oferecer estágios e, sobretudo, admitir gente estranha para fazer um estágio nessas empresas. Não vou agora indicar o nome das empresas, mas a Ordem desenvolveu uma abordagem junto de algumas empresas no local, aqui do mercado, para verificar até que ponto seria possível estabelecer um acordo, um convênio, em que essas empresas aceitassem potenciais contabilistas, portanto, estagiários, nas suas empresas. A primeira questão mas o estagiário vai tomar contacto com informação confidencial dos nossos clientes e porque esses candidatos não integrariam imediatamente o quadro dessas empresas. E mesmo que houvesse... Há uma diferença, né, doutora, que é uma diferença daquele estagiário que é para ser nosso efetivo e esse estagiário que só está aí por causa da obrigação estatutária da ordem, depois vai-se embora. Pois é isso que eu ia dizer, mesmo que houvesse interesse da parte da empresa receptora do estagiário em recrutá-lo, em 10 era capaz de recrutar apenas um. Portanto, não teríamos o problema resolvido. E, de qualquer modo, o problema não se resolveria nunca, dados os números que nós temos neste momento. Nós, neste momento, se não desenvolvermos a nível nacional o modelo de estágio em ambiente controlado, nós não vamos conseguir resolver o problema da demissão de todos os candidatos a membros da Ordem. Não vai ser possível. E já agora, só para dizer que neste conjunto de números que eu estive aqui a avançar, nós temos Cabinda, no Lubito, no Lubango e no Luambo, não é só em Luanda. Já estamos a desenvolver este modelo através das nossas secções regionais nestas regiões do país. Falta agora explicar-lhe porquê e como. O porquê dos estagiários quererem, alguns estavam inicialmente candidatos a um estágio em ambiente real, quererem passar para um estágio em ambiente controlado. É possível mudar? É possível mudar. E o que é que devem fazer? Há algumas condições, sobretudo do ponto de vista financeiro, como é fácil entender, o estágio em ambiente controlado, como é um programa realizado pela Ordem, tem custos. Os professores, os formadores, os monitores, o aluguer de salas, todo este equipamento, todo este aparato, para termos cerca de 2.500 estagiários permanentemente a entrar, isso custa dinheiro. Portanto, há aqui um condicionalismo do ponto de vista financeiro. Realmente, no estágio em ambiente real, a Ordem não cobrará mais do que a inscrição inicial e depois a defesa final do trabalho. Ao passo que no ambiente controlado, a Ordem vai cobrar todo aquele período de 10 meses em que o estágio se está a realizar. Essa é a diferença. Agora, não há mais nenhum constrangimento e o que eu estava para dizer há bocado é que uma empresa muito importante que nós temos aqui a funcionar no mercado, de repente, antes de se iniciar este conjunto, no início do ano, 5 candidatos manifestaram interesse em sair do estágio em ambiente real para o estágio em ambiente controlado. E ficamos agradavelmente surpreendidos com esta decisão, porque, dada a qualidade da empresa que os tinha recebido para proporcionar o estágio. Foi mais uma evidência de que o mercado, as empresas, não estão em condições de garantir a realização deste estágio profissional de que estamos falando. A ideia no futuro é que este estágio em ambiente controlado passe a ser uma unidade curricular das instituições de ensino, seja médio ou superior. Sem a Ordem perder a sua supervisão técnica, este trabalho de sala pode e deve ser feito como unidade curricular no próprio estabelecimento de ensino superior, na própria instituição de ensino superior. Mais uma disciplina?
É mais do que uma disciplina, pá. Aquilo é um projeto que vai ter a duração que tem neste momento um estágio de ambiente controlado, que é cerca de 10, 11 meses em sala, mas será um projeto da própria instituição de ensino médio ou superior. É preciso agora que a Ordem valide as condições em que em cada uma desses estabelecimentos existirem para ser possível realizar o estágio. Este é o futuro. O ensino superior não deve estar envolvido nisso? O ensino superior, por definição, mas o médio também, porque o nível de habilitações académicas do ensino médio também ainda é admissível como requisito para entrar na Ordem. Portanto, eu diria, ao contrário, o ensino médio é que deve estar envolvido também. O ensino superior está por definição. Quantas pessoas estão por avaliar e quanto aqueles que já foram avaliados e dizem não ter recebido o resultado podem inscrever-se e quando terminam as avaliações, qual o processo e quanto tempo depois da avaliação o estagiário recebe a notificação de que teve ou não sucesso no estágio. Um ouvinte enviou uma pergunta dizendo que está a frequentar o estágio em ambiente real há 8 meses e pergunta, já pode inscrever-se? Está ansiosa. Eu começaria por esta última questão para voltarmos aqui aos requisitos. O estágio, conforme diz o Estatuto, tem a duração mínima de 2 anos, 1.400 horas ou 2 anos, podendo ser reduzido para 1 ano ou 700 horas, se o estagiário revelar uma experiência profissional relevante já. Se não tiver esta experiência, o estágio demora 2 anos, portanto 8 meses é muito pouco tempo para poder candidatar-se. De qualquer modo, se a estagiária em causa se entender que tem condições do ponto de vista de experiência, ela pode requerer à Ordem a redução dos 2 anos para 1 ano. Portanto, esta é a questão. Agora, também a Cristina colocou aí algumas questões que têm a ver com aspectos administrativos. Eu, infelizmente, não os domino, mas admito que haja sempre alguma dificuldade nas respostas, mas há uma questão de ordem técnica que eu posso já adiantar, é que uma avaliação de um estágio, qualquer estágio, depois de concluído, tem que dar lugar a uma defesa de um trabalho final, que no fundo é a apresentação de um relatório de contas de uma empresa. Empresa, referindo 2 anos de atividade. É a defesa final do estágio. Sendo reconhecido esse estágio com aproveitamento, em menos de 15 dias, recebe a indicação de que está habilitado a inscrever-se no exame. Agora, inscrever-se no exame, primeiro, tem a ver com os outros requisitos todos, que já referimos, tem a ver com o próprio calendário dos exames. Só para referir que o estagiário, depois de concluído um estágio com aproveitamento, tem 5 anos para se poder candidatar a um exame. Ele não tem que se candidatar ao exame que vai acontecer logo no mês seguinte. Tem 5 anos. E qualquer um deles quer logo que fazer o exame. O Estatuto permite que ele durante 5 anos vá candidatar. Permite, mas eles não querem. Isto é muito tempo. Queremos que não leve os 5 anos, não gaste os 5 anos, porque que reprova sistematicamente nos exames a que se vai candidatar. Isso é que seria mau. Mas por alguma razão, os estatutos previram este período, porque às vezes o candidato pode não estar em condições de submeter ao exame, de acordo com o calendário. A Ordem é obrigada a fazer no mínimo 2 exames por ano. Agora, de acordo com o calendário, assim que for anunciado que o estágio foi feito com aproveitamento, o candidato o que tem que fazer é saber qual é a próxima janela de exame que se vai abrir e vai então apresentar a sua candidatura ao exame, ok? Portanto, nós temos aqui agora essa janela, como a Cristina já referiu na introdução, é um exame que vai acontecer agora meados do mês de agosto. 17, 29 de agosto. Hoje encerrar-se-á o prazo para a inscrição para o exame que vai ocorrer por volta de meados de agosto, é o mês, é 16, 17, 18.
Muito bem. Mais alguma coisa? Quero acrescentar? Não sei se ficou alguma questão para esclarecer. Voltando aqui à questão do estágio, que é a questão central neste momento, é um dispositivo técnico muito importante, que é a chamada Convenção de Estágio. E depois há outro dispositivo que é o Regulamento de Estágio. Seja para o estágio em ambiente controlado, tal simulado, seja para o estágio em ambiente real, o estagiário tem que estabelecer uma convenção com o seu patrono, sendo que, no caso da ordem, o patrono é a própria ordem, que depois delega, entre aspas, portanto, é representada pelos seus formadores, pelos diversos. Temos neste painel 2 ilustres patronos que representam a ordem enquanto patrono geral deste processo do estágio em ambiente controlado. No caso do estágio em ambiente real, o patrono será um contabilista certificado, ou seja, um contabilista já membro da ordem, que será o patrono. Tem que haver essa convenção e depois esta convenção tem que ser objeto de análise pela ordem, será aprovada e dar-se-á início ao estágio em ambiente real. De 3 em 3 meses, o estagiário e o patrono têm que fazer um relatório sobre o progresso desse estágio. E depois temos aquela questão de saber se ele demorará 1 ano ou 2, em função daquelas características que já falamos sobre a experiência, se é ou não elegível para nós reduzirmos de 2 para 1 ano. Era esta a última explicação do ponto de vista técnico que eu gostava de dar. Obrigado. Muito bem, Dr. Jorge Figueira. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Já ouvimos que a ordem, desde 2018, que já somam 2.361 estagiários em ambiente controlado, em ambiente real, apenas 4. Destes 4, alguns também já estão com a intenção de alterar, preferem o ambiente controlado e estavam muito preocupados a saber o que é que devem fazer. E o Dr. Jorge Figueira já teve o cuidado de esclarecer de que maneira é que é feita esta mudança. É possível, sim senhora. É o Dr. Jorge Figueira, presidente da Comissão de Estágio. Doutor, muito obrigada. Nós vamos continuar, ainda temos meia hora para frente para falarmos então com os patronos e com os estagiários que brilharam no exame. Quero ouvinte, é a edição 137 do Contas na Hora. Estamos no intervalo, mas foi no intervalo. Antes do intervalo tivemos aqui um esclarecimento muito importante para o dia a dia dos estagiários, para o dia a dia dos futuros estagiários que vão ser amanhã os futuros membros ou CPCA. Um momento de intervalo, voltamos em minutinhos e já vamos fazer aqui outra boa conversa à volta do estágio em ambiente controlado. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 137 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Tivemos na primeira parte o Dr. Jorge Figueira, ele que é presidente da Comissão de Estágio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu agora vou continuar para dizer e agradecer aqui toda esta atenção, todo este bom esclarecimento deixado pelo Dr. Jorge Figueira e pelo tempo que ele teve aqui com esta responsabilidade. Recordamos aos estagiários que continuam abertas as inscrições para os módulos de contabilidade de gestão, gestão de empresas e controle interno, gestão financeira e finanças reais, direito societário e laboral e ética e deontologia. Inscreva-se já na sua área privada, mas o curso de preparação para o exame não é o único mecanismo para preparar-se para o exame. Há ainda os grupos de estudos entre colegas, como aqueles promovidos pelo Júlio e que levou todos os colegas apoiados por ele a aprovar nos 7 módulos. Há algum material enviado pela ordem nas edições anteriores, enfim,
Vamos começar pelo Júlio Zenze Lopes. Júlio, quais foram as ferramentas que utilizou para preparar-se para o primeiro exame e aprovarem todas pela primeira numa sessão em que houve muitos reprovados? Qualquer coisa como 10 aprovados apenas. Como é que se preparou, Júlio? Todo sucesso é precedido do foco e dedicação. Precisamos nos focar, nos dedicar àquele objetivo que pretendemos alcançar. Que ferramentas eu usei? Primeiro, eu passei por um curso de preparação ao exame, feita pela Ordem, na academia ao CPCA, e essa preparação foi importante também para eu ser admitido ao exame. Mas depois deste curso de preparação, eu percebi que eu precisava fazer um esforço adicional. Eu não me sentia tão confiante para o exame. Por isso que tive de fazer esforços necessários, pesquisas, e depois deparei-me com os exames de Portugal, os exames da Ordem dos Contabilistas Certificados de Portugal. Quando me deparei com esses exercícios, com esses exames, eu fiquei em choque. E eu vi, acho que não estou tão preparado assim ao exame. Porque o nível de dificuldade daqueles exercícios são enormes. E eu vi, eu tenho que me esforçar aqui, senão a situação não está nada boa. Então, é como tudo. Quem faz exercícios, quem exercita os músculos, ficam mais fortes. Então, quanto mais exercitamos, mais ficamos preparados. E a nossa mente também fica mais preparada para o embate ao exame. Então, foi essas as ferramentas que eu usei para poder então passar o exame pela primeira edição em agosto de 2019. Foco e dedicação foi o segredo de Júlio. E conselho deixa aos seus colegas para prepararem-se convenientemente para o exame e já agora vai continuar a dar explicações? Se sim, como é que os jovens que quiserem a sua ajuda podem contactá-lo? Os módulos que os colegas têm maior dificuldade é financeira, a contabilidade financeira e a contabilidade de gestão. Essas são mesmo as mais difíceis. E eu tenho dado apoio só nesses dois módulos. Os outros, ética, todo mundo pode ler um pouquinho por ali. Eu dou conselho para esses módulos, contabilidade financeira e a contabilidade de gestão, eles devem estudar de uma forma pragmática. É melhor estudarem por temas, por tópico. Tem que pegar nos exames da OCPCA anteriores e procurar assinalar, assim, por cada questão, ver qual é o tema, para poder então saber se domina cada tema. E assim ver o nível de preparação, se ele está preparado para o exame. E também podem baixar os exames na Ordem de Portugal, da OCC, é só entrar no site deles. E ali vão tentando ensaiar e exercitando mais, para poder então estarem melhor preparados ao exame. Então eu aconselho a estudarem de forma mais pragmática, sem ler tudo de uma só vez, mas estudar de forma mais pausada. Agora, quanto às explicações, eu estou disponível. Eu queria falar, Júlio. Muitos estagiários estão a acompanhar o programa e se quiserem entrar em contato com o Júlio, o que é que fazem? Vai deixar um contato lá, não vai? Posso deixar o meu contato, não há problema. Eu estou sempre disponível no WhatsApp, pode me dar um toque, não há problema. Agora pode deixar o número, Júlio. Eu faço questão que deixe o número aqui no Contas na Hora. Os colegas já estão a ouvir, mas estar com eles fazerem aquelas perguntas pertinentes, mesmo que não vão na condição em que estamos, não é possível se deslocarem muito, mas ali pelo WhatsApp, fazer uma outra pergunta. Júlio, o número, por favor. O meu número é o 935 33 87 02. Estou disponível, podem entrar em contato. 935 33 87 02. É o contacto do Júlio. O Júlio que é o truta, é o barra, passou de primeiro. Muito bem, Júlio, muito bem, ainda bem. A próxima pergunta vai para o Antônio Francisco. O Antônio derrubou 6 módulos a primeira e o último foi fazer numa oral. Eliminou a última, no caso. Quais foram as que teve sucesso e qual foi a que eliminou na oral? Antônio. Eu tive sucesso nos módulos de contabilidade financeira, gestão de empresas e controle interno, gestão financeira e finanças empresariais, direito societário e laboral, fiscalidade e ética e deontologia profissional. E, posteriormente, tive que eliminar, mediante um recurso ao exame oral, o módulo de contabilidade e gestão, visto que foi um módulo que precisava de maior atenção da minha parte. Obviamente, como não podia deixar de ser, qual é o segredo? Como foi que preparou? E que recomendações deixa aos colegas que vão frequentar agora o terceiro exame? Olha, o segredo foi confiança em Jeová e a humildade. Foi necessário esvaziar o copo de água, conforme se diz, e voltar a encher.
Isto é, foi necessário reconhecer que eu não sabia ou não conhecia a verdadeira contabilidade para poder aprender. E quanto à minha preparação, eu tive que ser um bom leitor, o PGC angolano, o Estatuto da Ordem, o livro de Ética e Deontologia Profissional, o Direito Societário, enfim, estes e outros livros contêm muitas informações e eu tive, como queria aprovar, tive que ler-los todos. E além disso também tive que associar o PGC com outros livros de apoio e não me importava em ter vários livros de contabilidade de que encontrasse algum conteúdo diferente do outro. Isso exigiu de mim um maior investimento pessoal. E, aliás, tive também de entrar em todos os preparatórios, todos, mesmo até aqueles que eu já tinha domínio da disciplina, mas eu tinha que entrar mesmo. E uma vez a doutora Cristina, num preparatório, havia dito que não importa se o tema é o mesmo, sempre haverá algo novo. Fiz parte! Fez sim. Qual foi o módulo? Fiscalidade. E passou fiscalidade, não passou? Passei sim. Que bom! Isso é muito emocionante, que bom, é mesmo muito, isso é daquelas coisas que andamos a gritar sempre, não há nada que pague isso, não há nada, dedicação sempre, mesmo que for um conteúdo que já demos 2, 3 vezes, o formador é o outro, eu mesmo, vamos novamente, porque também neste período que passou, até o formador atualizou-se, traz novidades e vale a pena sempre, toda a formação é sempre uma formação e não perdemos nada, muito pelo contrário, ganhamos muito. Por isso, o Júlio, o Antônio Francisco são um orgulho, não é assim? Eu agora vou mesmo, muito obrigado. Vou mesmo passar para os patronos mais antigos do estágio. O que é ser patrono de um estágio em ambiente controlado? O estudante pode escolher o seu patrono, quais os principais desafios de ser patrono, quais as matérias em que os estagiários apresentam maiores dificuldades e de que forma os patronos do estágio ajudam os estagiários a progredir. Já agora, é importante referir que os estagiários não são todos jovens. Qual é a idade mínima e máxima que encontram numa turma e qual o seu background que têm os estagiários? Dizem que há de tudo. Jovens recém-saídos das universidades, administradores de empresas e contabilistas séniores. Vamos começar pela doutora Joana, que depois avançaremos para o professor Santos. Professora Joana, é assim que eu gosto de tratar, professora Joana. Professora um dia, professora sempre. Professora Joana, então o que é isso de ser patrona? Tina, bom, primeiro é professora mesmo, professora toda a vida, já praticamente desde o início, em miúda, que eu dava explicações aos meus colegas e ajudava, e tem sido a minha carreira praticamente todo o tempo. Bom, primeiro o que é ser patrona, acima de tudo é um grande desafio, porque os estagiários aparecem-nos, como a Cristina falou, eles tanto desaparecem os miúdos acabadinhos de sair da universidade, como os diretores das empresas, como os mais velhos, que às vezes parece quase ter idade para ser o meu pai, vou talvez cá estou a exagerar um bocadinho, mas já apanhei alunos com 50 e muitos anos, uma pessoa não lhes pergunta diretamente a idade, mas vê-se, que já são pessoas bastante mais velhas que nós, com níveis de conhecimento completamente diferentes, tão depressa nos aparece um que sabe muito pouco ou um que sabe muito, e ser patrono no fundo é gerir isto tudo, conseguir criar uma dinâmica interessante nas aulas e conseguir garantir que quando chegamos ao final dos 10 meses, que eventualmente se aprendeu qualquer coisa, se criou qualquer coisa, se desenvolveu e acima de tudo que os estagiários estão satisfeitos. Agora, isto foram muitas perguntas. O estudante pode escolher o patrono. É assim, teoricamente pode, na prática é complicado. Isto porquê? Porque o estagiário, quando se inscreve no estágio, inscreve-se por horário. Geralmente não sabe exatamente quem é o patrono que lhe vai calhar. Muitas vezes o que acontece é, ao fim de algum tempo, o estagiário vê que o patrono do outro horário é mais engraçado, ou gosta mais, ou identifica-se mais, e às vezes tenta mudar. Já tivemos situações dessas, de estagiários que mudaram de uma turma para outra, porque eventualmente gostavam mais da maneira de ser do outro patrono, pronto, dentro da disponibilidade das turmas, que às vezes não é muita, não é? Nossas turmas têm sempre muita gente, nós temos uma média de 45 alunos por turma, portanto às vezes não conseguimos receber mais alunos, mesmo que a gente queira, portanto é sempre interessante. As matérias com maior dificuldade?
Muitas vezes a dificuldade começa por muitos nunca leram o PGC. Outras vezes é a própria interpretação do PGC. Nós estamos muito habituados, somos habituados no ensino médio, na licenciatura, a ir ao plano de contas, buscar a conta, e muitas vezes ninguém nos explica porque é que aquela conta tem aquele número, o que é que significa ser uma 75, o que é que significa ser incluído num ativo, e muitas vezes a dificuldade é conseguir que os próprios estagiários consigam interpretar as normas, porque se a gente for às normas, a maior parte das respostas estão lá, salvo situações assim muito estranhas, muito duvidosas, a esmagadora maioria das situações as respostas estão nos normativos, seja no PGC, seja nas normas internacionais. Às vezes a grande dificuldade está em conseguir interpretar, conseguir entender o que é que está escrito, ler e conseguir interpretar. Não somos habituados a isso, nós somos muito habituados na contabilidade ao plano de contas, vou procurar a conta que tem o nome certo e já está. Depois, outra grande dificuldade, e isto é mesmo um tema específico, já da outra vez foi aquilo que eu falei, é o fluxo de caixa. Nós estamos muito habituados que a contabilidade é feita na base do acréscimo. Significa que eu posso registar um proveito sem ter recebido, posso registar um custo sem ter pago. E o fluxo de caixa é um bocadinho o contrário disto. Quando nós estamos a preparar o fluxo de caixa, basicamente o que estamos a fazer é classificar recebimentos e pagamentos, independentemente de já ter registado custos, já ter registado proveito ou não ter registado. E muitas vezes inverter esta base do acréscimo, que está na base de todo o PGC, de toda a contabilidade, tem sido uma das grandes dificuldades com que os estagiários se deparam. Tem sido mesmo uma das maiores dificuldades. Agora, em relação ao exame, aqui existe alguma confusão muitas vezes por parte dos estagiários, porque como o Dr. Figueira explicou, o grande objetivo do estágio é, no fundo, os estagiários perceberem um pouco como é que funciona a contabilidade na prática, conseguirem olhar para os documentos, organizar os documentos, classificar as operações olhando para os documentos e os normativos. O objetivo do estágio não é preparar os estagiários para o exame. O exame são 7 exames, são 7 temas, que nós no estágio basicamente só tratamos de 2, que é contabilidade financeira e fiscalidade. Os outros temas, fala-se às vezes um bocadinho de alguns, por exemplo, gestão financeira fala-se um bocadinho quando se elabora o relatório de gestão, a auditoria, fala-se um bocadinho, o controle interno fala-se muito, muito pouco. Quando eles trocam as empresas e estão a auditar as empresas onde os colegas estiveram a trabalhar, mas, por exemplo, ética e deontologia não se fala. Não temos tempo, o estágio é limitado, são 256 horas, às vezes para a contabilidade financeira e para a fiscalidade já não chega, não conseguimos estar a colocar as outras matérias. E muitas vezes os estagiários entram no estágio convencidos que saem de lá e que já estão prontos para o exame e não estão. Depois, em relação ao curso de preparação, eu acho que eles devem frequentar, mas também tem sido um erro um bocadinho que os estagiários às vezes cometem, é pensar que basta fazer um curso de preparação e já está. 90% do esforço tem que vir do estagiário do seu estudo próprio, como temos aqui 2 exemplos do António Francisco e do Júlio, que eventualmente o grande segredo para terem passado nos exames foi eles estudarem. Claro que o estágio ajudou, claro que o curso de preparação ajudou-os a estarem mais focados, mas se não tivesse sido as horas que eles tiveram sozinhos a estudar e a ler, eles nunca teriam tido sucesso. Muito bem. Professor Santos, que é isso de ser patrono? E patrono desde a primeira linha. Somos mesmo. Eu penso que fui a primeira professora a começar o estágio, porque o estágio quando começou foi uma turma minha, foi a primeira. A primeira, muito bem, muito bem. O professor Santos Verona a seguir. Então, professor Santos, que é isso de ser patrono? É difícil, mas é bom, porque além de sermos patrono, também aprendemos muito. Aprendemos muito durante o estágio. Para nós também é um know-how que nós adquirimos. Mas depois, aqui, quero considerar que nós encontramos diversos estagiários e com diversas formações. Eu me lembro que na primeira turma que eu tive em 2018, isso no ISPTE, eu tinha até 3 estagiários que eram professores universitários, além de alguns contabilistas séniores e outros recém-licenciados, e depois ter essa gama toda de estagiários e relacionar com eles, porque com eles também vou aprendendo, é entusiasmante, e para nós também nós aprendemos muito a lidar com esse nível de pessoas que aparecem no estágio. Além disso, nós notamos que quando começamos o estágio, a primeira percepção que nós notamos ao nível do estagiário é o pouco domínio do que aquilo que a Joana já disse, pouco domínio do PGC, das normas internacionais de contabilidade. Eu acho que os estagiários aprendem muito a aplicação das normas internacionais no estágio,
porque na faculdade não fazem isso, e se fazem resumidamente, não há uma abordagem tão ampla durante a licenciatura sobre as normas internacionais de contabilidade. O que é que acontece no Estado? Além do domínio do PGC e das normas em que requer conhecimento e mensuração, ficam também com uma possibilidade de praticarem através das operações especiais. Pois as operações especiais ajudam muito o estagiário a conhecer diversas realidades a nível da contabilidade, muitas vezes aquilo que não puderam ter na faculdade ou não foi impossibilitado adquirir conhecimento sobre essas normas. Então é muito importante. Considero o estágio não só para aqueles que neste momento fazem, que são recém-licenciados e alguns que vêm depois dos institutos médios. Considero que a maior parte das pessoas que pretendem trabalhar nesta profissão, que é a profissão de contabilista, deveriam requerer o estágio. E até aconselhava aqui muitas vezes as empresas quando contratam alguém ou contratam algum recém-licenciado, deveriam possibilitar ou financiar o estágio a este recém-licenciado, porque quando sai do estágio é um bom contabilista e as empresas deveriam aproveitar isso, porque o estágio eu acho que nem todos os que o recém-licenciado conseguem imediatamente frequentar o estágio, porque advém que há custos, e esses custos às vezes quem acabou a licenciatura não consegue. Então as empresas até deveriam aproveitar esse recém-licenciado e financiar o estágio, porque no estágio eles adquirem um outro dinamismo que não conseguem adquirir durante a licenciatura. Por isso é que considero o estágio bastante vantajoso a nível do processo de conhecimento da contabilidade e de outros modos. E aqui uma coisa que até o nosso Júlio Lopes disse, que também requer, em relação à preparação no exame, requer um esforço adicional. Aqui só acrescentar aquilo que disse a Joana, e esse esforço adicional tem a ver, porque nós não demos tudo no estágio. Nós no estágio praticamente falamos de fiscalidade e de contabilidade financeira, depois então o domínio das normas internacionais e o PGC. Muito bem. Sabemos que não é obrigatório frequentar um curso de preparação, uma vez que se o estagiário da ordem sentir-se bem e capaz de preparar-se, pode dispensar o curso, mas é mais uma ferramenta que a ordem encontrou para apoiar os candidatos ao exame. Que vantagem tem frequentar um curso de preparação? E já agora, que vantagens tem quem frequenta o estágio em ambiente controlado e quem não frequentou? Professora Joana, vantagens? Bom, a vantagem é de facto um pouco o foco, porque muitas vezes o que é que acontece? Uma pessoa vai frequentar um curso de preparação, porquê? Porque não faz ideia o que é preciso estudar para o exame. E eu acho, acima de tudo, o que pode ser útil no curso de preparação, primeiro tem um professor para tirar dúvidas, não é? E depois, porque ajuda aos estagiários, e aqui já são candidatos a exame, não é? Ajuda-os a prepararem-se. No fundo é uma espécie de indicar o caminho. Portanto, no fundo, o que nós tentamos fazer no curso de preparação é tentar ajudar os estagiários a estudar para o exame. Não vamos substituir o estudo. Se o estagiário só frequentar o curso de preparação e depois não pegarem mais nada, claro que ele não vai passar. Mas, acima de tudo, é a orientação, é o tal foco que o Júlio há bocado falou. Com certeza que tanto o Júlio como o António, grande parte do estudo que fizeram foi focado naquilo que nós lhes ensinámos na altura no curso de preparação. Claro que eles ainda por cima também eles foram um pouco cobaias porque eles foram os nossos primeiros, não é? Na altura ainda não havia exames de outros anos, não é? Portanto, até para nós professores, eu na altura também fiz parte da equipa que deu o curso de preparação do exame, na altura até era um bocadinho complicado, nós só tínhamos um exame modelo e tivemos de nos basear aquilo. Hoje os cursos de preparação são mais bem dados, porque já há alguns exames, portanto também permite ao professor focar-se mais e acima de tudo ajudar os alunos a saber quais são as ferramentas, portanto aonde é que eles têm que ir buscar a informação para estudarem para o exame. Já agora eu até gostava de falar aqui um bocadinho da minha experiência, sou contabilista certificada em Portugal e na altura passei também por estas etapas, porque tive que fazer um estágio e também na altura em Portugal davam-nos a opção de fazer em ambiente real ou ambiente controlado, eu também fiz o ambiente controlado, em Portugal tem outro nome, mas a essência é a mesma, e depois quando acabei fui me inscrever para o exame, também entrei um pouco em pânico, eu não faço ideia o que é preciso estudar, não é? E também fui frequentar um curso de preparação
educação, onde basicamente o que os professores fizeram foi dar-me de facto dicas e direções onde é que o meu estudo tinha que se focar. E é um pouco isso que nós tentamos focar os estagiários que frequentam esse curso, ajudá-los a saber onde é que deve ser o foco, o que é que vale a pena estudar mais e o que é que se calhar deve estudar, mas não vale a pena focar-se tanto, e é basicamente isso. Por favor, professor Santos. A vantagem aqui de frequentar o IAC, eu pelo menos digo aqui já, quem faz um estágio real, normalmente o que é que acontece? Vai para uma empresa e possivelmente fica só a preencher faturas, não passa disso, ou fica numa área a fazer um determinado serviço e esse conteúdo que adquire no estágio em ambiente real é muito reduzido. Quem faz o estágio em ambiente controlado tem mais conteúdo, o conteúdo é vasto e adquire também uma prática, porque durante o estágio nós temos a parte prática e temos a parte teórica. E depois temos ainda mais subjacente as várias operações especiais que ajudam a ter um domínio amplo a nível da contabilidade. Então, essa é a vantagem de fazer o IAC, não só com o objetivo até do exame, porque todos que vão no IAC vão com o objetivo, então, de poderem adquirir a carteira, não só com esse objetivo, mas também aqui recolhem conhecimento em termos de trabalho na área contabilidade e fiscalidade, que é vantajoso a nível profissional. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim da edição 137 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11, a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Cristina Silvestre. A todos os outros de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.